Então, meu amor, vou te apresentar aqui o planner que eu criei, tá? Eu tô aqui também com aquele planejamento que a gente fez, né? O do projeto. Eu acredito que ele não é descartável. Ainda dá pra gente se basear aqui, né? Até para ter uma ideia de como a gente está evoluindo, certo? Aqui, só que talvez ele não seja tão funcional, né? Por exemplo, aqui dá para ver que a gente não registrou por muito tempo. Eu registrei até um pouco mais que você, mas também acabei parando de registrar porque de fato é cansativo, né? Todo dia a gente tem que fazer registro, mas acho que eu criei algo mais funcional para a gente conseguir ser produtivo e otimizar nosso tempo e nossos resultados. Vamos lá, vou falar tudo em um vídeo só, porque é uma única coisa só para se falar mesmo, né? Não tem várias partes igual eu fiz da outra vez. Mas vamos lá. Aqui nós temos uma lista de fazeres, certo? Em formato de checklist. Aqui o que, que você vai fazer? Você vai colocar. Isso aqui é o meu, tá? Aqui é o plano é Eric, plano é MIDI, coloquei tudo em um documento só. Mas vou te explicar aqui como é que eu fiz para você reproduzir no seu também. Você vai listar aqui todas as tarefas que você tem para fazer na semana. Eu coloquei muitas coisas assim eu porque aqui tem muita coisa que é da agência também, né? Não é só coisas relacionadas à loja da Shopee. Mas você pode fazer da mesma forma. Você pode colocar outros tipos de trabalho que você esteja fazendo. Isso aqui é trabalho. Enfim. Então, você vai colocar todas as tarefas que você tem de trabalho aqui. Sugiro que não coloque tantas assim, eu coloquei muitas porque como são coisas que eu já faço há um bom tempo, eu consigo ter uma ideia melhor de quanto tempo elas vão durar, certo? Mas veja aí, né, tudo que você lembrar que você precisa fazer, você coloca aqui, fazer na semana, né, na semana que vem, de segunda a sábado, você coloca aqui. O primeiro passo é esse. Depois por você vai ordenar por ordem de relevância, certo? Aí, então, vamos supor que aqui é de ordem um, aqui é de ordem, sei lá, 5, aqui é de ordem 7. Então, você vai ordenar por ordem de importância e depois que você acabar de ordenar, aí você faz isso aqui, ó. Eu coloquei um filtro aqui para você classificar de A a Z, para ficar tudo como está agora. Tudo ordenado, um 2 3 4 5 6 7 8. Enfim, acho que deu para entender, né? Você vai colocar aqui, você vai ver o quão importante é cada tarefa. Você vai dar uma nota, digamos assim, uma nota para cada uma delas, sendo que um é o mais importante. E depois que você terminar de ordenar cada tarefa, de dar uma nota para cada tarefa, você vai fazer o filtro aqui para pegar do menor até o maior, para ficar tudo bonitinho, um 2 3 4 5 6 7. Enfim, depois o que você vai fazer? Você vai distribuir essas cada uma dessas tarefas aqui na semana, certo? Você vai pegar algumas tarefas, pegar as prioritárias, as mais importantes, né? A de ordem um 2 3 e assim sucessivamente. Você vai pegando e vai distribuindo pela semana, certo? Eu vou explicar melhor tudo isso daqui. É basicamente isso. E à medida que você for fazendo, ou você pode deixar para fazer isso tudo de uma vez só, você vai alterando o status de cada tarefa.
Elas vão vir assim, a fazer. Depois você pode botar aqui como feito ou como cancelado. E aqui tem um gráfico. Opa, o gráfico está trocado. Deixa eu só mudar a cor aqui. Peraí. Cancelado é a cor vermelha. E a fazer cor cinza. Pronto. Certinho. E aqui tem um gráfico, né, do quanto você fez, do quanto foi cancelado. Uma tarefa pode ser cancelada quando ao longo da semana você percebeu que ela não faz mais sentido, que ela não é mais relevante para você fazer. Aí você pode cancelar. E a fazer, né? Aqui vai estar o gráfico. Acho que deu para entender, né? Mas vamos aqui ao guia de regras e sugestões, para eu poder explicar melhor cada coisa. Então, como eu até já falei, esse planner te dá liberdade de fazer registros apenas 2 vezes por semana, caso não queira usar como checklist. Então, você tem a opção de usar ele como checklist. Fez a primeira tarefa, marca como feito. Fez a segunda tarefa, marca como feito. Mas também, se você não quiser, você só precisa entrar nele 2 vezes por semana, que é no sábado. Você pode separar aí 2 minutinhos no sábado à noite para registrar o que foi feito durante a semana inteira. Do, ou né, no domingo. E no domingo você pode fazer o planejamento para a semana seguinte. Deu para entender, né? Eu recomendo que você use esse planner todos os dias, toda hora. Mas se você não quiser, se ele, sei lá, se você preferir trabalhar de outra forma, você pode usar ele apenas 2 vezes na semana, como eu falei, no sábado à noite você marca tudo que foi feito e no domingo à noite você planeja a semana seguinte, beleza? Opa. É proibido apagar uma tarefa da lista geral. Lista geral é essa daqui, tá? Essa daqui. Proibido apagar uma tarefa da lista geral depois do planejamento do domingo. Se durante a semana você perceber que determinada tarefa não é mais relevante ou não faz mais sentido, marque-a como cancelada. Isso eu já falei e acho que está bem claro. Estipule uma meta de conclusão de tarefas para a semana. Então, por exemplo, 80%. Então, você vai conseguir acompanhar por aqui, né? A porcentagem de tarefas que foram feitas. Você pode botar uma meta por semana, 90%, 80%, você que sabe. Mas é bom você ir acompanhando seu progresso pelo gráfico. E mais uma vez, você pode fazer esse registro aqui todo dia ou deixar para fazer tudo de uma vez só. Você que sabe. Quando for fazer sua lista de tarefas, tenha em mente 3 tipos de tarefas. Isso aqui é importante, tá? Para você conseguir fazer uma boa lista. Basicamente são 3 tipos de tarefas. Existem 3 tipos de tarefas: as maçantes, as complexas e as desafiadoras. Faça as maçantes se tornarem desafiadoras estabelecendo um prazo apertado de conclusão. Quais tarefas são as maçantes? São aquelas fáceis, porém entediantes. Então, por exemplo, se sua tarefa for pegar 1.000 folhas, e ter que assinar as 1.000 folhas, é algo fácil, né? Assinar folha é fácil, porém é algo chato, é algo maçante. Então, você precisa tornar essas tarefas maçantes desafiadoras, como você estabelecendo um prazo apertado para a conclusão. Então você pode estipular, eu vou terminar de assinar essas 1.000 folhas em 2 horas. Então a tarefa chata passa a ser uma tarefa desafiadora, uma tarefa legal de se fazer.
Porque quando a tarefa é chata, geralmente a gente perde foco, a gente se distrai e acaba levando muito mais tempo do que o necessário. Então, quando você for colocar as suas tarefas aqui na lista geral, é interessante que você pense dessa forma. Na verdade, quando você for trazer a tarefa daqui para cá, é importante que você pense dessa forma. Essa tarefa é uma tarefa maçante, então vou colocar um prazo apertado para ele, para eu terminar logo. Enfim, faça as tarefas complexas, ou seja, aquelas que paralisam por falta de clareza, se tornarem desafiadoras dividindo-as em várias partes. Ou seja, você vai pegar uma tarefa grande e vai dividir ela em várias microtarefas. Se algum tempo atrás, alguns anos atrás, alguém te dissesse monte uma loja na Shopee, você ia ficar paralisada, não é? Porque você não ia saber nem por onde começar. Mas o que é que eu fiz aqui? Eu te dei várias etapas, vários passo a passos, para você ter uma clareza do caminho que você deveria seguir, né? Então isso facilitou aqui bastante para você. E você precisa para fazer isso também quando você tiver que lidar com uma tarefa complexa. Você consegue, sei lá, comer um hambúrguer. Você gosta de hambúrguer, né? Você não consegue comer um hambúrguer inteiro? Não. Você divide ele em vários pedaços, né? Você dá uma mordida, depois dá outra, depois dá outra. Então, é isso. A forma mais rápida de a gente resolver algo complexo é a gente dividindo ela em várias partes. Enfim, por que eu estou dizendo isso, né? Porque não vai ser legal você chegar aqui e falar assim, bota aqui, sei lá, deixa eu pensar num exemplo. Vender, falar com, ou fazer uma apresentação para o cliente. Isso é uma tarefa complexa, porque são várias etapas para se você concluir essa tarefa. Então, ao invés de botar fazer uma apresentação para o cliente, você pode botar fazer a capa da apresentação, fazer a parte de portfólio, fazer a proposta, entende? São várias etapas. Acho que deu para entender. Vamos lá, prosseguir. Organize as tarefas por ordem de prioridade e depois filtre a coluna do menor para o maior. Isso aqui eu também já expliquei de A a Z. Não comece outra tarefa nova antes de terminar a atual. Isso daí você aprendeu no livro A Única Coisa que você leu, né? Se você tem uma tarefa importante a ser feita, você não deve passar para outra antes de terminar aquela que você já está fazendo. Então, se você ainda está na um, não passe para 2, não passe para 3, não invente nada novo. Isso aqui eu também já falei. Distribua as tarefas pelos dias da semana, copiando e colando e obedecendo a ordem de relevância. Então, como é que você vai distribuir as tarefas aqui? Você vai pegar aqui a primeira, copia, cola na segunda-feira. Pega a segunda, copia, cola aqui na segunda. Aí, por exemplo, por que eu deixo esses espaços em branco aqui? Para eu conseguir ter uma folga, certo? Porque eu não sei quanto tempo essas tarefas aqui vão levar, possa ser que elas demorem bastante. Então, eu deixei essa folgazinha aqui. Já nessa atividade aqui, que eu tenho conhecimento e sei que eu consigo fazer rápido, eu preferi não deixar nenhuma folga, né? Isso daí vai da minha expertise, do meu trabalho, mas você pode tentar estipular um tempo para as tarefas do seu trabalho também. Vamos lá. É normal, o que eu falei agora, né? É normal subestimar o tempo que uma tarefa pode levar. Então sugiro que
Para que não atrapalhe tanto o seu planejamento, deixe pequenas folgas no dia. Foi o que eu fiz aqui. Deixei alguns espaços em branco que são folgas para que eu consiga concluir esses trabalhos aqui com tranquilidade. Ainda assim, pode acontecer de você não conseguir concluir tudo que previu para o dia. Tente compensar no dia seguinte para não comprometer sua lista de conclusão no fim da semana. Então, mesmo com essas folgas aqui, pode acontecer de a segunda-feira terminar e você não concluir tudo que você preveu, tudo que você planejou. Então, o que você vai fazer? Quando chegar terça-feira, você vai pegar a tarefa de terça, não, você vai pegar a tarefa de segunda que você não terminou, beleza? Ainda assim, pode acontecer de você não conseguir concluir tudo que previu para o dia. Opa, isso aqui eu já li, né? Eu já li isso daqui. Vamos para cá. Você tem 3 horários livres durante o dia. Esses horários servirão para você fazer coisas não relacionadas a trabalho ou tarefas urgentes que não tinham sido planejadas com antecedência. Você tem liberdade de determinar quanto tempo esses horários livres vão durar ou vão começar. Se estiver fazendo as tarefas de sua lista e lembrar de algo urgente para fazer, anote num papel e só o faça no tempo livre. Então, vou explicar. Eu deixei aqui essas marcas aqui de tempo livre. É bem parecido com a forma que eu organizo o meu dia, né? Quando dá, você não precisa fazer igual a mim, né? Mas eu vou contar como é minha rotina só para você ter como exemplo. Quando dá 12h30, 12h30, eu paro de trabalhar e vou fazer algumas coisas não relacionadas a trabalho. Eu vou dar uma olhadinha nas redes sociais, eu vou eu faço um devocional, eu leio o livro. Se eu precisar ir na rua comprar alguma coisa rápida, eu vou. Então, é o meu tempo livre. Eu tenho tempo livre para fazer isso. Eu paro às 12h30 e eu volto a trabalhar às 2h30, 2h30. Então, são 2 horas aqui e aqui são 2 horas também. Quando dá 18 horas, eu faço mais um devocional. Depois eu dou uma corridinha. Quando eu volto, eu arrumo a casa, faço skincare, como alguma coisa e volto a trabalhar de novo. E depois desse trabalho aqui, eu tenho mais uma horinha livre aqui, ó, no final. Esqueci de colocar, né? Mas não tem problema não. Então, qual que é o ponto-chave aqui? Vão ter momentos em que você vai precisar fazer coisas não relacionadas a trabalho. E também vão ter coisas que são de trabalho, mas que você achou que não precisa. Quer dizer, você não lembrou que você precisava colocar na lista. Ou então, sei lá, surgiu coisas urgentes no meio do caminho. O que é que você vai fazer? Tenha um caderninho em mãos para você sempre anotar essas coisas que vão surgindo ao longo do dia. Você não vai fazer elas imediatamente. Você só vai fazer elas no seu tempo livre. Mesmo que seja coisa de trabalho, faça no seu tempo livre. Por quê? Porque a prioridade é você realizar, você executar aquilo que já estava no seu planejamento, certo? Então, vamos supor, na terça-feira eu tinha que criar imagens do produto 6. Só que aí eu percebi que eu também preciso criar um vídeo do produto 6. Eu vou criar o vídeo imediatamente? Não. Eu vou colocar no papelzinho. Quando for no meu tempo livre, aí eu faço. Porque isso daqui é prioridade. Se eu botei na minha lista, então é prioridade. Certo? Acho que ficou claro. Por último,
use os sábados para compensar algo que ficou sem fazer durante a semana. No sábado à noite, seu prazo expira e você terá que compartilhar seu resultado. Então, como você pode ver aqui, eu deixei o sábado livre, porque se durante a semana eu não conseguir completar tudo isso aqui, eu tenho um sábado para completar. E no sábado à noite eu terei que compartilhar o meu resultado com você, assim como você terá que compartilhar o seu resultado comigo. E os benefícios de a gente usar esse planner, para você entender melhor, né? Sabendo tudo que você tem para fazer na semana, você elimina tempos ociosos que teria por falta de clareza do que precisa ser feito. A projeção te obriga a organizar melhor e utilizar melhor o seu tempo. Então, tem momentos que a gente fica ali meio de corpo mole, né? É porque a gente não sabe o que a gente precisa fazer. Falta de clareza. Mas quando você tem uma projeção de tudo que você precisa fazer na semana, você pensa assim: poxa, eu tenho que terminar isso aqui logo, senão não vai dar tempo de fazer aquela outra coisa lá. Entende? Então, você sabendo tudo que você precisa fazer, você consegue se organizar melhor. O segundo benefício: ordenar uma lista por critério de prioridade vai te manter focada nas tarefas mais importantes, te fazendo ter resultado em menos tempo. Então isso aí você também aprendeu no livro A Única Coisa. Se você não sabe o que é importante, você se acorda e faz aquilo que dá vontade. E geralmente o que dá vontade, tô falando geralmente muitas vezes, né? Geralmente aquilo que te dá vontade de fazer não é o que mais vai te dar resultado, porque a gente sempre busca aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais fácil. A gente tem que fazer o que é importante, o que gera mais resultados. Então, é um dos benefícios. Você tem uma lista organizada por critério de prioridade. Benefício 3: alterar o status do checklist te dá motivação para realizar cada vez mais tarefas. Então, sempre que você muda esse status aqui, coloca feito, você vai ver que você vai se sentir mais motivada a realizar cada vez mais coisas, certo? Acompanhar seu progresso no gráfico te faz mais produtiva por causa da adrenalina do desafio. Então, se você colocou que sua meta é concluir 80% das tarefas na semana, você vai conseguir acompanhar o número por aqui e você vai se sentir motivada a bater sua meta. É um desafio, né? E por fim, ter que compartilhar os resultados toda semana te mantém. Opa! Semana desafia seu ego e te mantém responsável. Então, você tendo que compartilhar seu resultado com alguém, isso vai mexer com o seu ego caso seu resultado for ruim. Então, isso também é um benefício, tá? Qualquer dúvida pode perguntar.